Olá pessoal, olá aluno, eu sou o professor Juliano Colombo e estou aqui para comentar com vocês os primeiros comentários relativos a esta prova, a este 16º exame da OAB que você enfrentou neste domingo. Na verdade, conseguimos perceber que foi uma prova de um nível bastante elevado, uma prova um pouco diferenciada das demais. Vou comentar aqui com vocês as expressões de processo civil e de ética, né? Em processo civil, nós tivemos uma prova que foi um pouco atípica em relação aos assuntos trabalhados, né? Nós tivemos uma questão sobre recursos, tivemos uma questão que trabalhou também como execução, mas não vejo assim exatamente na parte de processo civil questões passíveis de recurso. Não encontrei, embora uma prova de nível elevado que tenha por vezes tentado aí enganar o candidato em alguns aspectos, né? Uma prova que exigia uma certa atenção, né, na hora da própria redação aí para encontrar a resposta cabível. Já na parte de ética, nas 10 questões de ética que nós tivemos nessa prova, foi uma prova bem previsível. O nosso aluno, quem acompanhou as aulas, estava bem preparado. Caíram, por exemplo, 5 questões de direitos do advogado. Nós trabalhamos uma aula inteira com direitos do advogado, em vários incisos, vários aspectos pertinentes. Então foi uma prova, na parte de ética, que foi uma prova de certa forma regular, média, que exigiu aquilo que vem sendo exigido dos candidatos. Então, uma prova que a gente conseguiu alcançar exatamente aí, talvez salvar a tua aprovação exatamente na prova de ética. Temos uma questão, que é a questão número 5 do caderno aí da prova branca, né? Então, o caderno da prova branca, nós tivemos uma questão que é a questão número 5, que entendo ser passível de recurso. Então, em processo civil e ética, tivemos uma questão, a questão de ética número 5. É uma questão que começa afirmando assim: Epitácio é defendido então pelo advogado Anderson em processo judicial relacionado à dissolução de sua sociedade conjugal. Então, o Anderson era advogado de Epitácio. Posteriormente, este Anderson foi convidado a ser testemunha em outro processo. Então, ele diz assim, ó: designada a audiência para oitivo de testemunhas, a defesa de Epitácio arrola como testemunha o advogado Anderson. Quer dizer, eu vou ser testemunha como advogado de alguém que eu já fui. Vou ser testemunha de alguém que eu já fui advogado. Diante dos conhecimentos, né, de fatos decorrentes do litígio de família. Quer dizer, ele conhecia, o advogado Anderson conhecia fatos pertinentes ao litígio de família, porque foi advogado do Epitácio em razão de uma ação de dissolução de sua sociedade conjugal. E aí dizia assim, ó: consoante o Estatuto da Advocacia, o advogado deve, letra A, atuar como testemunha em qualquer situação, e essa está vedada. Nós falamos, no aulão entreguei uma folhinha, o sigilo profissional, né? Letra B, depor, porém, se revelar fatos ligados ao sigilo profissional. Letra C, resguardar se requerer autorização escrita do cliente e buscar cumprimento judicial para depor. A letra B, que foi divulgada como gabarito Brasil, diz assim, ó: depor, porém sem revelar fatos ligados ao sigilo profissional. Ela cria a situação que não está contemplada exatamente no artigo 7º, inciso 19. Lá no artigo 7º, que são os direitos do advogado, no inciso 19, nós temos assim, ó: o advogado, né, são direitos do advogado recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar. Não é o caso. Vírgula. Ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, que é exatamente isso. Fato de pessoa de quem seja ou foi advogado. Mesmo quando autorizado ou solicitado, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Então, em tese, a questão ela não foi muito bem construída para buscar a letra B, né? Depor, porém sem revelar fatos ligados ao sigilo profissional. Ela está indo de encontro ao artigo 7º, inciso 19, na sua literalidade. Especificamente no direito do advogado, ele não deveria depor. Então aqui, com base no artigo 7º, inciso 19, entendemos que a questão número 5 deverá ser anulada. Na verdade, a letra B divulgada, ela não responde diretamente de acordo com o estatuto. Ainda mais que no âmbito do próprio caput, ela diz exatamente, né, que o Anderson foi arrolado diante do seu conhecimento de fatos decorrentes do litígio de família, né? Então é um pouco contraditório afirmar que ele poderia depor resguardado o sigilo, se está
diretamente ligada aí ao conhecimento dele do direito de família. E além disso, nós temos uma expressa previsão, o fundamento do teu recurso deverá ser o artigo 7º, inciso 19 do Estatuto da OAB. Certo? Então essa é uma questão passível de recurso. Acho válido efetivar o recurso, acho válido você continuar nos seus estudos, não desista, né? Para quem foi aprovado, temos a segunda fase. Eu participo então da segunda fase de processo civil. Nós fazemos um estudo bem direcionado naquilo que a ordem já perguntou em segunda fase, né? São questões que você aprende e aulas que você aprende a manipular o código, oficina de peças, trabalho em oficina de questões, né? Elaborando peça, correção individual. Acho interessante, então, dentro desse estudo, dentro desse caminho, continuar. Fica o convite aqui, então, para participar desta segunda fase, né, de processo civil, já que tivemos uma prova de um nível elevado, mas acho que ética, certamente aí você teve um bom direcionamento, assim como o processo civil. Embora, de certa forma, aí um nível elevado que até então não é esperado num conjunto da prova, mas fica aí, então, nosso convite para a segunda fase. Aguardamos vocês, continuem com a gente.